consegue... Vamos entender um pouquinho como funciona, gente, o frio no nosso corpo. Lembra que eu sempre comento aqui que os nossos anexos, que são pele, unha e cabelo, geralmente eles sofrem por consequência, num geral, do nosso corpo, lembra? Então vamos lá, vou explicar exatamente para vocês o que acontece. Bom, a gente tem, nesses tempos de frio, o nosso corpo, ele responde de alguma forma. O que acontece? O nosso corpo, ele entende que a nossa temperatura não pode baixar, não pode estar abaixo de 35 graus e meio. Então, ele entende que a temperatura não pode baixar, né? Que é o caso de... não pode dar hipotermia. Então, ele se mantém o corpo sempre muito aquecido. E quando essa temperatura, no geral, por exemplo, a 9 graus, o corpo vai fazer alguma coisa para que isso não se reflita no nosso próprio organismo. Então, ele começa a criar mecanismo de defesa, né? Porque o corpo é uma máquina muito inteligente. Então, ele começa a criar mecanismos de defesa. Tem um detalhe muito importante, que geralmente a queda de cabelo vem na época de frio, geralmente vem em época de frio. Em época de frio, a gente tem uma tendência, no geral, a ter um pouco mais de queda capilar, tá bom? Por que isso? É agora onde entra a parte principal. Bom, algumas coisas acontecem, né? O corpo já entendeu que não pode baixar a temperatura, e aí ele consegue identificar que a temperatura caiu e ele fala: opa, peraí, a gente precisa subir isso aí. Como é que ele vai subir? Como é que ele faz? Bom, primeiro, vocês já sentiram aquele arrepio, né? A gente sente frio, a gente fica logo arrepiado, né? Isso se chama piloereção. É aqueles pelos todo em pezinho. Aquilo é uma forma que o corpo tem de responder ao frio, né? Fazendo uma defesa para que aquilo comece a esquentar, para aqueles pelos. Só que isso é uma proteção que o nosso corpo tem limitada, porque nós não temos pelos o suficiente para poder ter um efeito mais prolongado. Então, isso é uma situação bem limitada. E aí, dentre essa possibilidade, acontece uma outra também, que é o quê? É chamado de vasoconstrição. O que seria vasoconstrição? Vamos lá. Bom, a nossa pele, ela tem um sensor que ela vai indicar que a nossa temperatura caiu. Então, ele entende, olha, não pode cair minha temperatura, não. Como é que a gente vai fazer aí? Então, eles já começam a se comunicar entre eles e fala assim, olha, essa temperatura ela precisa subir. O que a gente vai fazer? A gente vai fechar, vamos restringir e vamos diminuir a quantidade, a calibragem aí, vamos dizer assim, do sangue que está indo para os vasos, tá? Sendo assim, a gente vai poupar o calor. Então, ele diminui a corrente sanguínea, diminui, fecha um pouquinho, né? É aí onde chama de vasoconstrução. Ela fecha, tem vasoconstrução, vasoconstrição e vasodilatação, né? Que o vasodilatação, quando dilata e aí emite mais sangue. Então, esse efeito é um efeito contrário. Então, é a vasoconstrição. Então, ele se fecha e diminui a quantidade do fluxo sanguíneo para poupar energia e poupar o calor, tá, do nosso corpo. Ou seja, quando a gente não recebe muita irrigação aí aqui na parte da nossa cabeça, então é cheio de vasinho, né, que recebe muito, que é muito bom a gente fazer o estímulo do sangue ali. É isso que faz com que a nossa fibra capilar se estimule e o nosso cabelo cresça, tá bom? É a quantidade de vasos que estão ali, ó, fazendo essa irrigação de sangue, né, pela parte ali do folículo piloso, lá mesmo na nossa base, na nossa derme, onde nasce, né, o nosso folículo piloso aí. E
restaurando assim o nosso crescimento, até mesmo acelerando o nosso crescimento do nosso cabelo. Então, quando isso acontece, quando tem essa diminuição, conta do frio, tem essa diminuição, então o nosso cabelo ele começa lentamente já perder o crescimento, tá bom? Então é assim que basicamente o frio funciona no nosso corpo, afetando sim essa parte aí do nosso cabelo.